Olá, bem, vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre a política, o momento político, as possibilidades que nós estamos vivendo, eu diria até mais, a perspectiva de alguns novos paradigmas na nossa formação e o futuro político, né? De país, como nação, como povo. Eu vou começar com uma pergunta que está inscrita, né, como uma posição, uma frase síntese de um momento que nós estamos vivendo, que está no chapéu ou nos bonés dizendo: o Brasil é dos brasileiros. Que parecesse, mas sempre foi. É nosso, o Brasil é nosso, é dos brasileiros e brasileiras. Qual é a novidade? Eu acho que tem muita novidade. E eu falei de possibilidade de novos paradigmas, de perspectiva de um outro futuro de concepção de cultura identitária, né? De identidade de brasileiro e brasileira. É importante que a gente retome algumas abordagens históricas ou momentos históricos desses nossos 500 anos de nação invadida, ocupada, povos sequestrados de outros continentes que foram escravizados, uma história de país ou de povo colonizado, né? Essa condição de colonização, de exploração do que é da terra, exploração do humano que aqui estava, esteve e que foi violentamente, praticamente exterminado, que são as sociedades e os povos indígenas. Então é uma história de dores e horrores que marca e remarca uma banalização, que poderíamos dizer sinteticamente, de violência, intimidade com a violência, banalização e até mesmo normalização de uma cultura de ódio, de disputa, de estranhamento de quem somos nós, forjando populações divididas ou mais atreladas a regiões e não naquilo que acho que já fiz referência, o Contardo Caligari chamou, que nos falta, isso está no livro Hello Brasil, que nos faltava, ou ele traz um pensamento, uma compreensão, usando categorias da psicanálise para dizer que falta uma integração, não é uma integração, mas uma concepção de né? De um comum. Ele fala outros povos, mesmo que tenham a sua história ligada à população indígena, à população de imigrantes ou de outros países, se perguntado, vocês são o quê? E a gente ouvir I am American, né? Sou americano. Então, essa ideia de mesmo com etnias, histórias e processos diferentes, a nossa condição de povo e país e terra colonizada para a exploração, né, não nos permitiu a constituição desse comum. E nisso ele vai chamar a atenção, o Caligari, nesse livro, acho que eu já fiz referência, mas vale a pena a gente retomar aqui, do que ele chama 3 sintomas, né, em nós. O sintoma do colonizador, que é aquele que veio gozar a terra sem ter dito, e esse gozo pressupõe também como se constitui ou desenha um significante do que seja um lugar de poder. Então, o lugar de poder aqui é daquele que veio gozar a terra sem regras, sem normas. Eu estou aqui e vou gozar sem ter dito, sem que haja impedimentos. Essa é uma lógica do colonizador em nós, da lógica de que o sinônimo não é direito, é privilégio, né? Então, ter direito é ter privilégio. O direito não é pensado como a construção de um Estado protetor de todos,
do seu povo, da sua nação, dos seus habitantes. Então essa é a lógica do jeitinho brasileiro, do levar vantagem em tudo, e o lugar de poder agora, se eu cheguei aqui, no lugar de poder, de mando, de dominação, é legítima os benefícios e os privilégios que eu vou ter nesse lugar. Então, o Contardo chama a atenção que essa é uma característica, um sintoma de nós, desse colonizador em nós. O segundo é o do colono. O colono é aquele que não teve um nome na terra, de origem, uma identidade, mas que veio em busca de um reconhecimento, né? Em busca de construir um nome. E que vai construir através do trabalho, o imigrante que trabalha a terra, que chega, que vai querer que as instituições o reconheçam. Mas há um processo de negação que seria o reconhecimento e a construção de cidadania, do sujeito que o Estado se relaciona, se obriga e constitui uma identidade cidadã. Tanto que a nossa história de cidadania, para alguns cientistas políticos, é apresentada como sendo a cidadania regulada por Vargas, através da carteira profissional, através de um conjunto da legislação trabalhista, cujo Estado reconhece, mas a partir de um lugar onde o Estado é que regula as relações entre capital e trabalho, onde a força do institucional apreende e disciplina uma perspectiva de dominação, de obediência, né? Onde a voz de um coletivo que vive do trabalho e busca esse reconhecimento, essa institucionalização do sujeito que produz riqueza, que produz sobrevivência, que produz esse país através do seu trabalho, essa voz é negada, né? Essa voz de exercício de cidadania, ou seja, a perspectiva de construção, não de uma regulação, mas da cidadania ativada, como eu já falei em outras oportunidades, é negada ou é carimbada por essa estrutura de Estado e de instituições violentas, autoritárias, que verga a sua população, que vive do trabalho ou que aqui já estava. Isso banaliza essa forma de violência que existe entre nós. Então, o que nós estamos assistindo hoje, mas é interessante, porque há um sentimento de espanto, como se fosse uma novidade, essa força, o segmento da população identificada com formas autoritárias, personalistas, individualizadas e remarcada pela força, pela opressão, pela obediência, por uma dominação onde é retirada a voz desse sujeito, né? Ora, isso tem consequências múltiplas, mas eu vou trazer uma que temos que pensar e prestar atenção a isso. Se nós não temos vozes, se as nossas vozes são caladas com repressão, com golpes, com um ordenamento jurídico e moral de bem e de mal, de inocente e pecador, de vítima e algoz, de uma maneira binária, maniqueísta, empobrecida nessa compreensão que é histórica, de memórias que são apagadas, isso, por outro lado, não responsabiliza esse sujeito da ação política, né? Esse sujeito da intervenção de mundo, de construção da riqueza desse país, com o seu trabalho, né? Então, é importante a gente resgatar aqui a questão da responsabilidade. Eu costumo dizer que se quisermos fazer uma revolução nesse país, nós precisamos assumir responsabilidades. E responsabilidade com o coletivo, na empatia, no cuidado, na ambição de futuro, de visualização de um sujeito político que transcende
a expectativa de benesses, de assistências, e essa vítima, cujo sentimento não raro a gente flagra uma certa virtude de perdedor. Eu resisto, mas o lugar desse sujeito político não avança ou persiste num heroísmo de vitimização. Não que não haja o reexistir, uma nova existência, mas poderia ser muito mais diante de muitas lutas que esses sujeitos, ao longo desses 500 anos, lutaram, morreram e quiseram falar, mas foram calados. E calados pela violência dessas elites e das instituições e de uma forma menor de compreensão e de perdas de memórias importantes das nossas lutas. Então, quando a gente pega o Brasil é dos brasileiros, qual é a novidade que tem aí? Que perspectiva nova se abre? É dessa posse do nosso território, da construção dessa integração, que está posta hoje num programa partidário que tem uma liderança de trabalhador, né? Um presidente que se constitui hoje numa das maiores estadistas do mundo, que é Luiz Inácio Lula da Silva, onde um mundo que está sofrendo transformações que podemos dizer de preservação de perspectiva de pluralidade, de avanços civilizatórios, de ganhos civilizatórios, que estão sendo perdidos e retrocedendo para abordagens mais autoritárias, mais conservadoras, mais violenta, mais de estranhamento de quem não obedece a ordens hegemônicas, a perspectivas imperiais, né? E disputa no mundo por uma perspectiva imperialista ou uma perspectiva da pluralidade de povos, de culturas, de nações, de expectativas, de história, né? De valores. Então, hoje nós estamos vivendo, eu acho que um momento interessantíssimo, traduzido na geopolítica, como o multilateralismo, o pluralismo de culturas que dialogam a partir de perspectiva de autonomia de povos, de demandas e de histórias específicas, né? de relações que se diz assim, ganha-ganha, e não de exploração, não de satélites de países hegemônicos. Então nós estamos no que eu chamo de possibilidades criativas na política, né? A política em movimento, algo que a gente não quer levar para o futuro. Então, que futuro a gente está desenhando, como eu tenho dito? E esse o Brasil é dos brasileiros vem em confronto, em colisão com um dito de um país hegemônico que tem hegemonia e luta para restaurar a hegemonia na América Latina, que é os Estados Unidos da América do Norte. A gente está confrontando com o movimento Make America Great Again, fazer a América grande novamente. Ora, essa é uma fala que tem por trás um diagnóstico da perda desse poder hegemônico, que foi instaurado numa perspectiva nas últimas décadas, que a gente chama de neoliberalismo, novo liberalismo, onde os países, o impacto do neoliberalismo se diferencia num mundo supostamente globalizado, cuja globalização vai incidir de modo diferente. Maior concentração de rendas, guerras e guerras eternas, né? Derrubadas de governos mediante ação bélica ou mediante manobras políticas, derrubadas ou assassinatos de governantes. E nós estamos num continente que passou sempre por golpes, ou militares ou civis, para permanecer nesse pancolonialismo que nós não queremos mais e que já demos
prova e estamos ativos e inteligentemente corajosos no enfrentamento de um outro paradigma, de um outro futuro. Eu aguardo vocês no próximo episódio, onde nós vamos dar continuidade a essa discussão na perspectiva do aprofundamento de uma categoria que a política, como eu disse anteriormente, no episódio anterior, de subjetividade. E eu vou tomar como referência privilegiada uma obra de um jurista, o Rubens Casara, a obra A Construção do Idiota. Nesse livro, o Casara, que é um jurista com também formação psicanalítica, um juiz penalista, criminalista, ele vai trazer elementos do que ele chama de mecanismos, análise, uma compreensão dos mecanismos que forjam esse processo do que ele chama de idiosubjetivação, um campo da invisibilidade que se materializa numa nova concepção de ação política, de pensamento política, que retroalimenta, que atualiza essa banalização do ódio, da violência, do estranhamento, da falta de solidariedade e de empatia com o outro, que fraciona ou que resguarda essa história separatista de regiões que disputam, que desqualifica entre nós e que impede a construção de um comum nacional, de uma responsabilidade compartilhada, né, com seu povo, com reconhecimento do sujeito político, povo brasileiro e brasileira. Eu vou trazer no próximo episódio um aprofundamento a partir da análise de Rubens Casara no livro A Construção do Idiota. Esse processo de idiosubjetivação. Aguardo vocês no próximo episódio.